Você pode gerenciar o seu provedor, tal como divertidamente gerencia as emoções da Huali. Imagine que a cabine de comando é uma dashboard ou um gráfico que te fará tomar as decisões inteligentes a partir dos dados que você alimenta no seu sistema. Gestor, você mais do que ninguém sabe a importância de tomar decisões baseadas em dados. E para manter o controle dessas decisões, é sempre necessário um sistema que agrupe essas informações e que permita que você faça a análise antes de decidir algo. E o IXC Provedor se destaca como uma dessas ferramentas essenciais para administrar todas as operações de um provedor, com dashboards muito intuitivas. Olá, seja bem-vindo! Eu me chamo Jéssica e esse é o Café e Gestão. E no episódio de hoje eu vou falar sobre os indicadores que vão te ajudar a tomar decisões de forma mais assertiva, usando o IXC Provedor. Dentro do sistema, nós temos centralizados os principais indicadores de performance do seu negócio. Isso porque esses gráficos, eles são projetados para te dar uma visão clara e objetiva do financeiro, do operacional e do comercial da sua empresa. E eu selecionei algumas dashboards que eu considero mais importantes para todo gestor analisar no dia a dia do negócio, para entender o que está acontecendo na empresa e tomar as decisões mais assertivas. E eu vou abordar essas dashes no vídeo de hoje. A primeira dashboard que eu vou trazer é a dashboard principal, que são aqueles gráficos ou cards que aparecem assim que você entra no sistema. Um dos gráficos que você encontra logo ao acessar e que é muito importante para todos os gestores, diretores e sócios é o gráfico de a pagar com vencimento no mês atual. Nele vai constar todos os boletos a pagar no mês atual e também aqueles que já foram pagos totalmente, parcialmente ou cancelados. Por ele, você vai acompanhar qual o valor total das obrigações da sua empresa, quanto já foi pago e quanto ainda falta pagar. E ao lado dele, possui de contas a receber com vencimento no mês atual. Eles estão na dashboard principal, pois são um dos indicadores que você precisa acompanhar diariamente. E você já consegue fazer um comparativo rapidamente do que tem a pagar e o que tem a receber. E tomar medidas caso o que vai sair é maior do que o que vai entrar. Vamos dizer que essas duas dashboards são os relógios da sua empresa, pois você vai acompanhar em tempo real qual é a situação financeira do seu negócio. Logo abaixo, nós temos a dashboard Evolução Mensal dos Contratos dos últimos 365 dias, ou seja, evolução de clientes dentro da sua base. É por ele que você vai identificar se você está crescendo em quantidade de clientes e saber se as suas vendas estão boas e se você está conseguindo fazer a retenção dos cancelamentos. É um bom gráfico para acompanhar o crescimento do negócio, pois ele mede a entrada de novos clientes e os cancelamentos, deixando bem claro para você quanto de fato você cresceu. É importante que você entenda e tenha em mente que não importa somente vender, fazer novas instalações. É preciso cuidar do que está saindo da base, os cancelamentos, pois o crescimento de fato não é medido só pelas vendas, e sim pela sua capacidade de manter o cliente na base. Até porque um novo cliente é sempre muito mais caro daquele que você já tem na sua base. E os mesmos dados que são mostrados em número no gráfico que eu acabei de explicar, também são apresentados em porcentagem no gráfico Contratos por mês em porcentagem nos últimos 365 dias, que mostra as porcentagens de ativação, crescimento e churn da empresa nos últimos 12 meses. Esses dois gráficos em conjunto vão lhe permitir entender melhor qual o desempenho da sua empresa frente ao mercado de telecom. Agora, mudando de dashboard, nós vamos para a dashboard do Contas a Receber. Dentro dela você encontra o gráfico de inadimplência, que mostra todos os boletos dos últimos 12 meses e faz um comparativo entre os boletos baixados, abertos vencidos e os cancelados após o vencimento. Esse gráfico, ele traz em cada barra a porcentagem referente aos vencidos naquele mês.
Essa porcentagem pode sim ser considerada como a sua inadimplência, mas muito cuidado, pois como o provedor trabalha com recorrência e com bloqueio da internet após o vencimento, é importante entender que a porcentagem do mês atual ou do último mês nunca vai ser a sua inadimplência real, pois os clientes eles têm uma grande tendência a pagar após o bloqueio. Eu, por exemplo, desconsidero o mês atual e o anterior, pois em um bloqueio de 40 dias é muito provável que você ainda irá receber esse título. Mas após 60, já é muito mais difícil o cliente pagar e retomar com a internet, porque provavelmente já contratou até outro serviço. E a partir daí, provavelmente você só vai conseguir fazer uma renegociação para encerrar a dívida. Então, vale sim a pena entender em quais momentos do gráfico você já pode considerar como uma inadimplência. Além disso, o CARD também considera os cancelados vencidos, ou seja, os boletos com vencimento no mês citado e que foram cancelados após o vencimento. É o título em aberto daquele cliente que você já cancelou e retirou o equipamento por inadimplência. Essas informações elas vão te apoiar na tomada de decisão, permitindo que você entenda o fluxo de caixa, de entrada de dinheiro de recebimento, pensar em estratégias para cobrar o cliente, rever a forma de envio de fatura, expandir as formas de pagamento para facilitar para o cliente, entre outras inúmeras estratégias que podem ser adotadas para redução de inadimplência. Existe também o CARD de contas a receber por mês. Com ele, você vai analisar como está o desempenho anual da sua geração de receita. Essa dashboard, ela pega o histórico dos últimos 12 meses. E por ela você vai conseguir entender se o seu provedor está crescendo, está estagnado ou está decaindo. Até agora, nós tivemos duas visões diferentes de crescimento e é importante que você entenda a diferença entre elas. Anteriormente, eu falei sobre crescimento de base de clientes, que é o crescimento numérico da quantidade de assinantes, e agora eu estou falando em crescimento de receita. Esses dois gráficos, eles podem ser analisados em conjunto, levando as duas informações sempre em conta. Conforme eu cresço em clientes, eu também devo crescer em receita. E se isso não estiver acontecendo, vale a pena uma análise mais minuciosa para entender o cenário. Analisando novamente o gráfico de crescimento de receita, que é o de contas a receber, o cenário ideal é que a gente tenha uma escadinha crescente, aonde todos os meses eu apresento um crescimento maior. Isso quer dizer que o meu provedor está saudável. Quando eu tenho um gráfico que ele fica uma linha horizontal e que não há diferença entre os meses ou pouca diferença, quer dizer que eu estou crescendo pouco. E no pior cenário, se essa escadinha estiver decrescente, ela estiver diminuindo conforme o mês, é porque você está perdendo muitos assinantes e não está vendendo. É o cenário mais pessimista. Aí sim, vale muito a pena parar e contratar talvez uma consultoria, alguém que te ajude a analisar onde estão os problemas da sua empresa. A próxima dashboard é a de recebimento por vencimento. Ela separa os recebimentos feitos a cada mês por data de vencimento dos boletos recebidos. Na vertical estão as datas de recebimento dos boletos e na horizontal as de vencimento dos boletos. Cada cor do gráfico é um vencimento diferente. Com essa dashboard, é possível ter uma visão macro da quantidade de valores recebidos antes e depois do vencimento dos boletos. E por que analisar essa dashboard? Para que você possa entender e analisar o fluxo de recebimento durante o mês, entendendo qual é o seu fluxo de caixa, derivado de receitas de recebimento, e se vai ser condizente com o fluxo de saídas, que é os pagamentos que você precisa fazer. Vamos usar um exemplo. Se o seu maior fluxo de pagamento de recebimento de clientes é 5, 10 e 20, e você sabe que no início do mês você precisa pagar salários e impostos, o ideal é que o seu provedor deixe o parcelamento de compras de equipamentos para dia 15 e 20 e também trabalhe com a renegociação de vencimentos de contas fixas e variáveis para as datas do início do mês, dando prioridade para o dinheiro que entra para os salários e os impostos.
Assim você consegue organizar melhor o seu fluxo de caixa. Uma outra estratégia também é direcionar os seus clientes para as datas que você mais precisa de fluxo de caixa. Uma sugestão é você trabalhar com poucas opções de vencimento. Por exemplo, com 3, que seria o cenário mais ideal, 5, 10 e 15. Assim você reduz as opções para o cliente, aumentando o fluxo de caixa nos 15 primeiros dias do mês, que é o momento que você mais precisa de dinheiro. E aí, provedor, você gostou desse formato de apresentação das dashboards? Ficou com alguma dúvida sobre as dashboards e gráficos que foram apresentados aqui? Comenta aqui que eu vou esclarecer as suas dúvidas. Se gostou deste conteúdo, envia esse vídeo para a sua equipe conhecer mais sobre as dashboards e como elas vão ajudar na sua operação diária. Até a próxima, provedor!